a mais um podcast Reabilite-se. Meu nome é Edilamar, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, com os cabelos escuros, com os detalhes dourados, iluminados. Meus olhos são pretos. Eu estou hoje vestindo um macacão azul com os detalhes em branco. E hoje estou com a nossa queridíssima Grace. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, mas tenho muitas luzes, então o cabelo tá quase louro. Estou com uma roupa clara, com uma cor bege, mais ou menos. Tenho os olhos castanhos. E obrigado pelo convite, me sinto honrada para poder aqui estar falando sobre como eu me descobri depois dos 50 anos. Nossa, gente, 50 anos. Depois dos 50 anos, vocês têm uma noção do que é isso? Que essa pessoa tem cara de 30 e poucos? Eu que agradeço de você ter aceito esse convite. Estou muito feliz, né? E me sinto muito honrada de você estar aqui. E eu vou falar um pouquinho quem é essa pessoa multifacetada, né? Quem é essa convidada especial de hoje. Grace, ela é gaúcha de nascimento, mas ela é uma carioca de coração. Tem cara de carioca já. E tem uma trajetória inspiradora. Ela tem 57 anos, é fisioterapeuta, professora de pilates, atleta de kickboxing, além de poetisa e escritora. Olha isso, pessoal. Uma verdadeira mulher que une corpo, mente e arte em tudo que faz. Grace, mais uma vez é um prazer de ter você aqui com a gente. Quem é Grace hoje? Primeira perguntinha. Em poucas palavras, o que você falaria de você? Hoje eu sou professora de pilates, fisioterapeuta, atleta, poetisa e escritora. Eu comecei a escrever um livro para contar a minha história, que começou como atleta aos 51 anos, e dentro das coisas que foram acontecendo comigo, no meu corpo, nos movimentos que eu tive que aprender, eu fui descobrindo outro dom, outro talento, que foi ser poetisa. Das experiências que foram acontecendo, dos aprendizados novos, foi trazendo uma revolução dentro de mim, que eu consegui colocar em palavras através dos poemas, das experiências internas da Grace. E foi assim que surgiu a poetisa. Foi através, da verdade, do movimento novo que eu tive que aprender através do kickboxing. Maravilha. E aí, algo mais descontraído também, queria te perguntar como foi essa transição de fisioterapeuta para também ser professora de pilates e suspensos? Então, eu gosto muito de atividade física desde criança. E o movimento, para mim, você cuidar através do movimento também, me traz como é que eu vou falar? Uma paixão que eu tenho sobre atividade física. E o Pilates, ele te traz, né, tanto o cuidado com o corpo e mente, como também você pode reabilitar através dele, né, suas dores, sua postura. E os suspensos é uma coisa mais assim, como se fosse um desafio. Suspensos é uma modalidade, é um curso que você faz de acrobacia, com tecido, com lira, mas que você pode fazer também ali alongamento, trabalhar de outras formas o corpo, mas como se fosse um desafio mesmo para você. E é uma coisa que eu gosto bastante, desses desafios através. Você forma outros acessos dentro de você, você percorre caminhos para fazer um movimento diferente em que te traz outros horizontes, até de forma de ver as coisas. E foi assim que eu fui descobrindo através do movimento
como é que eu vou falar? Dons e talentos. Foi assim que eu fui. Eu gosto de ser professora de pilates e suspensos e kickboxing. E se descobrindo, né? Sim, eu acho que isso é muito sim. bacana. Por exemplo, o kickboxing entrou para você como esporte, como uma paixão ou como desafio pessoal? Então, na verdade, lá no primeiro momento, ele entrou como uma paixão. Logo em seguida, como um desafio. Bacana. Foi por causa de uma frase. Eu atendi um professor, isso está no meu livro, que era meu professor de spinning, ele era atleta de kickboxing. Ele ia para uma competição, eu cuidei do joelho dele. E quando ele voltou, eu fui saber mais sobre o kickboxing, a arte marcial, o esporte. E ele falou para mim uma frase que fez eu começar a treinar o kickboxing. Porque quando eu era criança, eu era apaixonada por, na época se falava ginástica olímpica. Uhum. Hoje se fala ginástica artística. E ele falou que uma das modalidades que ele fazia no kickboxing era a ginástica olímpica do kickboxing. E aí eu virei para ele e falei, eu quero fazer isso. Aí ele, mas aí você tem que aprender tudo. Eu falei, não tem problema, mas eu quero. E foi assim que eu comecei. Muito, muito bacana, muito bacana. Você se considera mais atleta, professora ou escritora? Eu acho que tá interligado, mas eu me considero atleta, assim. E através disso, né, desse movimento para aprender, a me superar, a aprender. Às vezes eu me senti uma criança desengonçada aprendendo. E foi o que me deu a ponte, o caminho para ser escritora e poetisa. Se você tivesse que escolher uma das suas áreas para se definir, qual você falaria primeiro? A de atleta. A de atleta. É muito importante. Atleta está no seu sangue. Eu sou uma mulher antes e outra depois do kickboxing. E tudo muda, né? Assim, o corpo muda, a mente muda, a alimentação muda. Ela, gente, me deu aula de pilates e por sinal maravilhosa. E ela sempre falava muito isso sobre alimentação, né? E essa sua preocupação com a alimentação e receitas que você me dava, né? Para que eu pudesse fazer em casa. Receitas maravilhosas, receitas maravilhosas. E eu acho que é isso, né? A atividade física, ela não é somente física, né? A gente sabe que é importantíssimo, até porque o nosso podcast, ele trabalha com essa parte de neurociências, né? A nossa ideia de lançar é exatamente para trabalhar e para a gente entender que isso tudo está integrado, né? Sim. E o que você faz, com o que você alinha é exatamente isso, é corpo, mente, é tudo, né? Tudo, sim. E faz uma mudança geral. Faz uma mudança. Eu sempre gostei de alimentos mais saudáveis. Eu sou gaúcha e no sul, quando você é criança, você come muito legume, verdura. Sim. Mas buscar alimentação saudável não é no sentido de porque tá na moda ou porque agora buscar uma alimentação saudável para você manter o seu corpo com saúde em todos os sentidos. Porque o alimento, ele não te traz só na parte biológica, física, né? Ele te traz também na parte neural, na parte de pensamento, de todas as coisas bioquímicas que acontecem no seu corpo, assim como o movimento. Então você faz uma estrutura que faz um equilíbrio de um todo. Sim. A água, o que você bebe, o que você consome, o tempo que você dorme. Então, mas com toda essa demanda que você tem, né, dos seus trabalhos, como é que você, assim, até até um pensamento aqui meu agora, que ocorreu, o que você poderia, nesse sentido, assim, como dar conta disso tudo? O que você poderia dar de dica para que a pessoa que está começando agora, independente de faixa etária, porque eu acho que é isso também, né? E você traz muito isso da sua faixa etária também. Mas assim, diante de tantas demandas que nós temos, né, atualmente, como você consegue colocar em prática tudo isso? Você mesmo, né, já me falou sobre fazer as suas próprias refeições, você, enfim, você tem todo um cuidado com isso.
Dá uma dica aí pra gente diante disso. Então, uma coisa muito importante é você não desistir de você, em momento algum. Não desistir de nenhum sonho, mesmo que você ache que seja pequeno, ou alguém ache. Quem tem que achar é você. Ah, sei lá, eu falo como atleta, mas eu tô falando de, sei lá, começar uma faculdade depois dos 50, conhecer algum lugar depois dos 50, um país. Então, a organização é uma coisa importante. Você ser uma pessoa organizada, colocar o seu foco e como você vai chegar lá é uma coisa importante. Você não vai conseguir sendo bagunceira. Não adianta. Então, eu sou uma pessoa persistente, determinada, não desistir de mim. Eu sou organizada, eu tento ser o máximo possível, não só fora, porque daí você vai organizando por dentro, que eu falo arrumando as suas gavetas, né? Lá dentro, os seus arquivos. E aí você consegue manter o seu foco nas coisas que você quer. Você não pode desistir de você. Não pode ser uma coisa que deu errado ali, ou alguém que fale pra você, você, que nem eu escutei, você não é boa no que você tá fazendo, você não tem ritmo de música, porque no kickboxing, a modalidade que eu faço, tem música, musical forms. Você faz, é uma luta imaginária, que você faz uma luta com alguém imaginário ali, né? Eu faço com uma arma, e que você tem um tempo de música para poder realizar e um tempo. Uhum. Então você usa os golpes, os chutes, tudo. Tem espadas também, né? Espada, bastão, eu faço assim. E eu escutei antes, que eu não... E mesmo assim eu consegui todos os títulos da minha modalidade. Muito legal. Em 2023 eu fui a melhor do mundo na minha modalidade, lá na UACO. E eu não escutei, porque quem tem que saber até onde eu posso chegar sou eu. Então a gente não pode desistir da gente, nunca. A gente tem que se dar a oportunidade de mostrar para nós e não para o outro o quanto você é capaz de chegar e o que é importante para você. Não é para o outro, é para você. O que vai te fazer feliz? Fazer uma horta no seu apartamento? Começar uma faculdade? Conhecer um país? Não faz diferença para o outro. Escrever um livro, uma poesia. A minha poesia que saiu nesse livro foi uma amiga minha que falou: participa de um concurso. Eu falei: eu não vou participar, você tá doida lá. Manda! Então você podia mandar até 5 poesias. Eu mandei 5 poesias, 4 foram escolhidas. Que massa. Então assim, não ter vergonha, né? Acreditar de em você. acreditar. Então é isso, é persistência, organização. Você tem que ser uma pessoa organizada para você colocar um foco no que você quer fazer, entendeu? Assim, eu trabalhava, então para eu poder treinar eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas eu estava no tatame para chegar onde eu cheguei. E eu acho que é isso, é determinação, foco, organização. Acima de tudo é isso mesmo, né? Planejamento e acreditar que você é capaz, Sim, que você não realmente desistir, consegue. a gente não E pode não desistir da gente. Porque desanima, né? Tem alguns Sim, momentos que a gente realmente... com certeza. A gente bate um desânimo, né? De fazer tudo isso de uma forma repetitiva, né? Mas é um treino de tudo, é um treino da vida, né? Da vida, Da exatamente. vida. O tempo todo, eu falo isso muito para os pacientes aqui, para os pais, para as famílias. Tudo na vida é treino. Quando hoje a gente escova os dentes e tem um momento de escovar os dentes, por quê? Porque quando nós éramos crianças, nós fomos treinados a escovar os dentes nas refeições, após as refeições, antes das refeições, enfim. Tudo isso foi um treino que hoje está generalizado em mim e é por isso que eu preciso escovar os dentes. Então acho que em tudo, né? Tudo na vida é necessário que você tenha realmente um ritmo, um treino, uma organização, um planejamento, como você falou, e dar continuidade a isso, né? E assim, falando um pouco mais dessa inspiração, né? Que você é uma pessoa que inspira pessoas, você também é poetisa e escritora, né? Como a gente já tinha mencionado. Como a poesia e a escrita se conectam com o cuidado do corpo e da mente? A poesia surgiu
das minhas experiências que eu tive que vivenciar na minha área de atleta. Então, as transformações que foram acontecendo dentro de mim, eu conseguia expor no que acontecia no papel, né? Escrevendo. Vem como uma inspiração mesmo. De vivências, de uma experiência, às vezes, numa competição, ou alguma coisa que alguém me falou, ou que eu lembrei que alguém falou, ou que eu vivi, que eu era assim e mudei, não sou mais desse jeito por conta disso. E para escrever meu livro, primeiro momento eu queria escrever um livro de poesias. Então eu entrei numa plataforma, só que eu só tinha 10 poesias, para saber se eu conseguiria, porque duas amigas, uma amiga e uma cliente, incentivando. Você tem que escrever um livro de poesia, suas poesias são bonitas, você tem que escrever. Eu entrei numa plataforma e vi que não dava, porque eu não tinha um número de páginas suficiente. E eu lembro que eu fiquei triste. Isso foi num domingo. E na segunda eu acordei cedo para dar aula de pilates, ali onde você está fazendo. E no meio do caminho, eu falei, poxa, eu podia contar minha história de atleta, que começou aos 50, e junto eu coloco as minhas poesias que surgiram disso, desse momento de virar atleta, né? De me tornar atleta. E foi assim que veio a história de escrever o meu livro. Muito legal. Junto com as poesias. Aí eu vou contar a minha história, que começou aos 51, né? E junto vou colocar os momentos, eu vou colocar as poesias junto com um livro. E assim, que mensagem você gostaria de deixar para quem acha que depois dos 50 já não dá mais tempo de recomeçar ou experimentar coisas novas? É isso, nunca desista de você. Nunca é tarde. Pra nada. Nunca é tarde. Mesmo que você não tenha um suporte físico, por exemplo, vou dar um exemplo de atleta, para fazer determinada coisa, como, por exemplo, eu quero fazer o Ironman, mas tem outras. Então você se encaixa, mas não desista de você. Nunca. O primeiro, não é tem no avião que você tem que botar a máscara primeiro em você para depois salvar o outro? E é sobre isso. Enquanto você se torna luz, enquanto você se faz bem, enquanto você se torna uma pessoa feliz e melhor, você passa isso ao teu redor. Quando você se torna feliz, né? No sentido de se conhecer, de saber quem você é, onde você pode chegar, de ter persistência, de não desistir. Ao seu redor, você muda o teu redor, né? Você leva mais felicidade para sua casa, para o seu trabalho, você faz com amor, com carinho, porque você está se descobrindo, está se valorizando, né? E você vai emanar isso não só para você, mas para as pessoas também que estão em volta. Para as pessoas, porque você acaba isso. Você acaba trazendo uma energia positiva, né? De luz, de uma coisa boa, né? De um incentivo. É isso, eu acho que é isso aí. E falando de livro, né? Eu queria muito, você trouxe aqui, trouxe um mimo para ela. Então, esse livro aqui foi em fevereiro desse ano. Uma amiga falou para eu participar do concurso de poesia e eu mandei 5 poesias e uma foi publicada. E na Bienal nós participamos, todos os autores, de uma sessão de autógrafos esse ano. E eu trouxe para minha amiga aqui um mimo. Vou ler aqui o que eu escrevi. Para uma amiga especial que Deus me deu de presente. Com carinho, para Edilamar. Ai, que lindo. Agora tem a poesia e no final dela eu escrevi assim: com amor e poesia para uma mulher incrível que descortina o horizonte. Te admiro muito. Olha, que lindo. Porque toda a pessoa que você entrevista,
cada uma tem um pouquinho para falar dela, né? Sim. Do trabalho, do que ela fez, como ela fez. E quando você olha lá no seu canal, alguém vai conseguir fazer com que eu veja a vida ou agregue alguma coisa, um valor. Eu posso fazer isso. Ou uma outra pessoa. Então você uma pessoa que descortina horizontes Que mesmo. lindo, gente. Trazendo muita luz, assim, para quem quiser assistir, né, as suas entrevistas. Gratidão. E aqui tem um poema, pode ler? Dá tempo? Claro! Então, o poema que veio, geralmente, gente, os meus poemas são coisas que acontecem dentro de mim. Algum movimento, alguma experiência, alguma coisa que aconteceu. Então, na linha do horizonte é assim, ó. Navegando por mares turbulentos, olho na linha do horizonte e me pergunto, o que me espera logo ali? A procura por mim me torna impermanente. A cada nova experiência, a expansão da consciência. O que parecia errado vira verdade. A verdade, uma ilusão. Os sentimentos, quando observados por prismas diferentes, nos fazem enxergar arco-íris. A alquimia das cores, por vezes, nos confunde. Os sentimentos não podem ser tingidos por falsas aquarelas. Elas não aderem, se esvaem. O pote de ouro no final do arco-íris é uma utopia. A cor que pulsa do coração é o vermelho, que aquece, que vibra, que dá vida, coragem e energia. O que a nossa alma sente é o que nutre aqueles espaços vazios escondidos dentro de nós. E lá vem outra onda, me tirando da minha zona de conforto. Então, novamente, uso a minha bússola, que é o meu coração. Nossa, que lindo! Que inspirador! Obrigada! Nossa, que lindo! E em que momento que isso acontece? Eu vou falar pra você que eu tenho umas inspirações, assim. No dia que eu gravei no meu Instagram, eu falei, hoje eu vou fazer, que foi ideia sua, vou gravar lá pra colocar o meu primeiro poema, que falava de uma explosão de sentimentos, que foi isso, que era aquele momento que eu tava, né, começando a treinar, ganhei minha medalha, e aquilo tava me fazendo um bem, assim, a minha primeira medalha de ouro, então foi uma explosão. E eu tô me arrumando, me maquiando, que foi domingo, sem ser esse, acho que o outro, para descer, para gravar o meu primeiro poema lá, recitar. E no meio eu falei, um novo poema. Saí de me maquiar, sentei, tanto é que eu coloco assim, novo poema. E comecei a escrever um poema. É uma inspiração mesmo. Que vem, alguma coisa que aconteceu, às vezes vem umas frases soltas e depois eu vou unindo tudo. Vem como se fosse uma inspiração. Que lindo isso. Assim. Nossa. Tá sendo assim maravilhoso, sabe? Essa conversa com você. A gente já tá quase chegando ao nosso finalzinho e eu queria muito, se você pudesse assim falar uma mensagem, deixar uma mensagem para os nossos, para nossa galera aí do podcast, né? Reabilite-se, com esse olhar seu realmente de motivação, de influenciadora que você é e com toda essa sua bagagem. Eu acho que eu já falei um pouco, né? Que é pra gente não desistir da gente. Nós somos o nosso principal presente, né? Deus nos deu nós para sermos felizes. E todas as experiências que acontecem na nossa vida são aprendizados. Desafios de aprendizado. E quando a gente começa a olhar esses aprendizados, sabendo que aquilo acontece para que a gente melhore como pessoa e que seja mais feliz, a gente consegue encontrar caminhos
diferentes para a nossa vida. Então, assim, você busca, né, o bem-estar em pequenas coisas. O que te faz feliz? Tem um poema meu que fala, o que realmente te faz feliz? Né? É o burburinho externo ou é o que te traz o prazer, que te deixa aquele amor dentro de você? O burburinho externo passa, né? É passageiro. Verdade. O que você conquista para você, dentro de você, com os seus amigos, com a sua família, no seu dia a dia, é o que te faz feliz. É o que fica ali, né? O jardim, a terra arada, aí morre, a planta daqui a pouco nasce outra, mais forte, aquela árvore mais robusta, e é isso. Nossa, que lindo. Muito obrigada. Obrigada. Queria deixar uma lembrancinha da gente aqui, do Reabilite-se. Muito obrigada, muita gratidão. Eu que amei o agradeço. livro também. E, pessoal, terminamos por hoje um podcast maravilhoso com a nossa querida Grace. Gratidão. Obrigada, pessoal. Aqui agora Obrigada. vamos tirar uma foto para deixar registrado